Peraí. Boa noite, pessoal. Hoje, dia 25 de julho, sábado, ainda estamos em quarentena por causa da pandemia, e nós estamos aqui gravando esse vídeo em nome do grupo Inteligência Infinita, tá? E vamos falar hoje, vamos abordar o assunto perdão. Aliás, eu vou botar aqui nos links desse vídeo um link para um vídeo do Divaldo muito interessante que eu aconselho que vocês vejam. E vamos falar também sobre drogas, sobre o uso de drogas na visão espírita, tá? Então, temos uma hora aí de bate-papo. Vamos começar agora com o Dr. Leno. Eu passo a palavra para você, Leno. Pode começar aí. Boa noite, nossos amigos da nossa mesa redonda aqui no Zoom, todo sábado, também chamado de Altas Horas, da nossa casa, hoje representando a Inteligência Infinita. Nós vamos falar um pouquinho, vamos trocar um bate-papo aqui, porque o assunto não precisa ser nem palestrado, nem ser tão didático assim. Existe um pensamento do apóstolo Paulo que diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E é baseado nessa frase que a gente tem que nortear a nossa vida. O assunto foi aventado semana passada, era drogas, e a primeira coisa que veio à minha cabeça que foi o número de pessoas que sofrem nos atendimentos lá da casa, cuja família sofre por causa de uso de droga dos seus filhos. A droga é uma doença, o uso de droga aparece nos compulsivos, existem drogas lícitas e ilícitas, mas o dependente químico, ele é, além de um doente, um gerador de doença, um gerador de sofrimento. E cabe a gente tentar intervir no sofrimento humano. Dentro das nossas sessões, se você perguntar quem está ali, por causa de qual problema, qual sofrimento a pessoa passa a frequentar um centro espírita, quem está ali por causa de drogas usadas pelos filhos, pelos maridos, você vai ver a enorme quantidade das pessoas que acabam virando doentes, que a gente chama em medicina de codependentes. A dependência química gera o codependente, que quase sempre é a mãe, a esposa, às vezes os filhos. Eu costumo dizer que a cada dependente de álcool ou de cocaína existe uma mãezinha que usa Rivotril, que cria dependência também. Isso é uma cadeia, grande cadeia de sofrimento. É evidente que a visão espírita é a visão da moderação, do aconselhamento, do tratamento com amor. Não existe condição de tratar uma pessoa que sofre. Alguns procuram o tratamento da dependência química, outros são internados compulsivamente ou compulsoriamente pela família. Eu lembro que teve na casa o genro do Alcino, trabalha com dependência química, a luta que é você tirar uma pessoa do caminho da droga. E também a gente pode separar claramente entre droga de pobre e droga de rico. Em ambientes finos, nas cidades grandes do mundo todo, a cocaína é quase um encontro social. Então, a pessoa com algum distúrbio ou fraqueza psicológica, tentando se unir a um grupo, tentando interagir com o grupo, mostrar poder, descolamento, modernidade, muitos acabam usando drogas. Nem todos que usam drogas viram dependentes químicos. Isso é uma coisa boa, né? Importante. Mas esses casos que a gente tem na Casa do Caminho, são casos de mães sofredoras, filhos dependentes, filhos usuários e vendedores de droga, porque a gente está bem no coração de uma comunidade carente. Eu tento ajudar, como médico, eu tento ajudar todo mundo que me procura e faz parte do meu questionário perguntar às pessoas se usam droga, somente jovens, porque isso faz parte, além do perfil psicológico de uma pessoa, faz parte da
da abordagem terapêutica. É muito difícil esse tratamento, é muito longo, não cabe só o espírita, mas todos que lidam com as religiões cristãs. Todo mundo sabe que os evangélicos são muito bons para tirar pessoas do alcoolismo, nem que seja provisoriamente. E são famosos os casos de pessoas ex-dependentes, ex-alcoólatra, ex-tudo, dentro de igreja, usando o poder da fé, o poder da amizade, do amor. Realmente, os irmãos das igrejas unidos conseguem fazer com que a pessoa vá largando aos poucos a droga. Existem entidades que ajudam muito a gente no tratamento tanto do alcoolismo como das drogas, como a cocaína e outras. O Naranon, que são os Narcóticos Anônimos, e o AA, os Alcoólicos Anônimos, entidades internacionais, que eu sempre aconselho que todo mundo que esteja passando essa barra na família, ou tem algum amigo, ou queira ajudar alguém a sair desse sofrimento gerado pelo egoísmo, que na verdade o dependente químico ele tem crise de egoísmo, só o prazer dele interessa, à custa de muito sofrimento. Mas eu sempre falo assim, se você quer ser agente terapêutico de alguém, encaminhe para o Naranon, para os Alcoólicos Anônimos. Eu tenho mandado mais gente para essas instituições da família do drogado do que os próprios drogados, porque ainda existe o fato de você saber como abordar a terapia desse doente, como ajudar ele. Vocês sabem que existe um lema que diz assim, só por um dia, só hoje não vou usar. Um dia depois do outro, a gente vai tentando trazer as pessoas à abstenção. Se você... A gente não me coloca numa posição de você não pode isso, não pode aquilo, porque a pessoa tem que ter livre-arbítrio para escolher o que ela precisa e quer fazer da vida. Muitas vezes, a bebida social, o cigarro, então as drogas lícitas, geram grandes problemas, né? Nesse período de pandemia, onde o álcool aumentou em mais de 30% de consumo, a violência doméstica aumentou na mesma proporção. Sabe que o exagero do uso está ligado à violência, está ligado a assassinatos, crimes. A sociedade tem que se defender em grupo. Não acredito que um pensamento religioso, uma corrente, uma doutrina espírita, possa sozinha tratar. Lá na Casa do Caminho não consegui muito com esses garotos drogados, mas conseguimos muito com a família deles. Porque muita gente entra em desespero, em depressão, por causa do desvio dos garotos, que em lugares pobres não só existe a dependência química, como o crime, o próprio tráfico de drogas. E você não acontece nas famílias de classe média. O perdão que o Ricardo depois colocou aqui nesse tema é uma das... Perdão e paciência é uma das molas dos motores do tratamento. Muita paciência, muita calma em ter que encarar um desvio dentro de casa. Mas algumas vezes, algumas famílias foram obrigadas a expulsar os seus filhos de dentro de casa quando a coisa não tinha mais jeito. Eu lembro de uma menina numa área do Jardim Bangu, que é perto da penitenciária lá, que ela começou a usar droga, ela começou um desvio sexual com outras mulheres e ela passou a vender dentro de casa. E eu acompanhei o sofrimento dessa família até que a mãe, que era uma comerciante, expulsou ela de casa, porque senão ia todo mundo preso mais cedo ou mais tarde, né? Porque ela estava botando a própria casa como uma boca de fumo, digamos assim. A gente na casa já convive com aqueles garotos lá. Eu digo que estou lá há 25 anos, vendo gerações de garotos serem atendidos, tratados, levando cesta básica e entrando para o tráfico. E a gente se sente enxugando o gelo socialmente quando tenta interferir. Esses garotos só saem do crime e da droga usando o amor da família e a educação.
sem educação, sem crescimento intelectual, é muito difícil. A facilidade de arrumar dinheiro, o convívio com os colegas, a capacidade de interagir, querer ser do grupo, querer ser um homem, faz com que eles todos comecem a usar muito garotos das drogas com 12, 13 anos, e agora a gente está vendo com 11, 12 anos. A casa já teve abrigo de garotos traficantes. Um dia eu estava chegando lá, estava cheio de traficantes, briga da quadrilha. E meu amigo Conselho botou todo mundo lá dentro na quinta-feira. Me deu um susto danado, porque eu falei, poxa, vai ter gente invadindo aqui, nós vamos acabar tomando um tiro. Mas correu tudo bem. Eram todos garotos do bloco do tráfico do juramento, todos tinham sido assistidos pela Casa do Caminho. Então, de maneira, eu acho, particularmente, que a gente tem muito pouco resultado para tirar essa turma do caminho, tanto da droga como do vício. Como normalmente o drogado não nos procura, quem procura é a família, cabe a gente dar assistência a essa família, aconselhamento, porque existem reuniões dos familiares das dependentes químicos. É muito sofrimento, mas a pessoa aprende a lidar, a dizer não, a não estimular, porque os garotos começam a roubar dentro de casa. Eu estou atualmente com 5 casos que os garotos estão roubando a mãe, e uma mãe que agora dorme trancada com medo de ser assassinada pelo filho de madrugada. Ou seja, isso é uma doença generalizada, cujo foco é o drogado, acaba contaminando a família inteira. Quanto à terapia do perdão, que o Ricardo colocou uma linda passagem de volta aí, o perdão que cura, me parece que o perdão seja a única coisa que cura. Mas chega uma hora que o perdão cansa de perdoar, e isso acontece dentro de casa. Então é preciso também, além de perdão, atitude, disciplina, dizer não, encarar até o desamor, porque muitas mães e pais ficam com medo de serem odiados pelos filhos e vão dando corda até acontecer uma desgraça maior. Esse problema, tão bem encarado aí por algumas igrejas, que tratam grupos de dependentes, tratam mesmo, eles se juntam e eles ficam lá. Foi o caso do Paulo, o Paulo lá na Casa do Caminho, que era palestrante do AA, falecido esse ano, né? Marido da Igéia. Paulo tratou comigo muito tempo e Paulo conseguiu dizer não, mas cada vez que tinha uma recaída, parava no hospital. Então a gente, na verdade, a cura, a compulsão por droga não tem cura. É preciso viver um dia inteiro sem usar, viver uma semana, viver um mês, e se cair, levantar de novo. Tem que contar com a ajuda dos amigos, dos parentes, e a gente, como mensageiros espíritas, tem que estar ali perguntando. Eu agora estou perguntando para todo mundo. Muitos garotos falam para mim assim, eu só uso maconha, com um certo ar de superioridade, como se a maconha fosse a coisa boa, né? E a maioria absoluta não se acha dependente, a maioria acha que uso recreativo e facilmente ele para. Aí a gente pergunta, e qual foi a última vez que você deixou de usar? Ah, não lembro, não. Mas quando eu quiser, eu vou parar. Então, a dependência, ela vem de rachaduras psicológicas, compensações e rachaduras dentro da família. Falta de amor, falta de disciplina, falta de compromisso, mas todos gerados num núcleo só, que é o egoísmo. Allan Kardec coloca que o egoísmo é exatamente a grande causa do sofrimento humano. E é nesse clima de combater o egoísmo de cada um que eu tento levar uma terapêutica efetiva. Mas muitas vezes eu me sinto enxugando gelo. Na Casa do Caminho, temos aquela banda de pessoas lá que a gente atende, pessoal assiste, que dá cesta básica. Se fizer uma pequena enquete, você vai ver que existe droga em quase 100% das casas. Não sei se a Amélia conversa, se vocês chegam a falar sobre a vida das pessoas lá, mas muita gente chega muito carregada por isso, um sofrimento, e reza para que o filho largue a droga. Seria muito bom que a gente pudesse rezar para que os outros tomassem outras atitudes. Mas, na verdade, primeiro a gente tem que salvar nossa alma. A gente tem que estar forte para encarar um filho ou uma filha
no mundo das drogas, da violência. E, infelizmente, muitas coisas acontecem até hoje na nossa frente que acabam em suicídio, assassinatos, brigas, etc. Existe, dentro de centros espíritas grandes, como lá de Frei Luís, como o Tupiara, como o Leon Denis, sessões de atendimento para os dependentes. Quando eu trabalho mais em Campo Grande, eu tenho encaminhado para terapeuta espiritual. O grupo lá chama Luz e Verdade, tem médiuns, não exatamente psicólogos e médicos, mas médiuns que usam a doutrina do amor espírita para atender famílias. Eu mandei muita gente, a pessoa fica desesperada, não sabe o que vai fazer, esperando o filho ser morto, se suicidar ou bater em todo mundo. Então eu encaminho. Lá existem médiuns que atendem as famílias, principalmente mães. Né? Mãe é que sofre a grande maioria dos problemas. E eles dão apoio psicológico e doutrinário para as pessoas, diminuindo um pouco, né? Porque eu acho que só pode falar bem quem já teve um problema desse dentro de casa. Eu não sei se algum de vocês aqui teve, mas é difícil, é difícil. E eu aconselho sempre aos parentes dos drogados, dos dependentes, que a gente chama de codependentes, a primeiro sobreviver emocionalmente para depois tentar tratar o filho, para que não afunde todo mundo junto no mesmo barco. A terapia do amor, do perdão, esse é para sempre, serve para qualquer situação da vida. Mas tem hora, eu queria botar até esse lance para Ricardo comentar e vocês. O perdão cansa de perdoar, Ricardo, como diz na letra de Vinícius de Moraes? Não, a pessoa que não consegue perdoar, ela, na verdade, ela ainda não consegue perdoar o próximo, porque ela não conseguiu perdoar a si mesma. Né? Eu estava vendo o quanto de energia que a gente gasta odiando as pessoas, quanta energia a gente gasta se ligando ao passado, coisas que como se ele estivesse viajando o tempo todo, né? Você lembrando daquelas coisas que te fizeram mal e tal. Então, o perdão não cansa de perdoar, não. O que acontece é que as pessoas têm que aprender a parar de gastar sua energia odiando as pessoas. E aí a terapia do perdão entra muito bem, né? Ela é um santo remédio para esse tipo de coisa. Para essa cura, né? A cura da gente parar de se preocupar com problemas que não fazem a menor diferença. Né? Há pouco tempo eu postei um vídeo aí no grupo, achei muito legal, acho que foi de um padre, inclusive, falava assim, no dia que você morrer, suas coisas serão doadas, as pessoas ficarão com as coisas mais valiosas, suas dívidas, alguém vai herdar ou elas serão canceladas, etc. Ou vão fazer o seu enterro, ou vão cremar o seu corpo. E aí você fica pensando assim, quanto tempo eu estou perdendo com coisas que realmente não têm a menor importância, que são temporárias, são provisórias, e como essas relações pessoais, né, as nossas relações pessoais, elas muitas das vezes, a maioria das vezes, são para sempre. Então não adianta você passar uma encarnação toda odiando uma pessoa ou reclamando de uma pessoa, se você vai conviver com ela lá na frente, né? Você já traz isso. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento dessas nuances da vida é que te fazem pedir esse perdão, né? Então, te fazem entender o que é perdoar. Então, enquanto a pessoa não aprender a perdoar, ela não vai aprender a viver, ela está ligada com coisas muito pessoais, muito pequenos, né? Eu acredito que, falando agora negócio de drogas, rapaz, eu já tive tanto amigo drogado na vida, já ajudei tanta gente e tal. Agora mesmo, até foi convidado hoje aqui um amigo nosso que não pôde vir, ele teve que internar o filho compulsoriamente, e eu cheguei
aconselhar esse rapaz. Eu elogiei muito que um pai internar um filho à força parece uma coisa assim do outro mundo. Ele chorava muito. Falei, Ricardo, eu tive que internar meu filho. Eu falei, olha, você tem que estar muito orgulhoso, né? Muito orgulhoso por ter feito isso, porque você, na verdade, você está salvando o seu filho, né? Na verdade, você está tendo um ato de compaixão. Uma Essa é a vez menor de idade, né? vai fazer 18 anos agora. Menor Uma de vez idade. até você mesmo, Leandro, me falou uma coisa muito interessante. Eu tenho um problema de família que é uma irmã que era muito problemática, graças a Deus já está. Era um problema de distúrbio de comportamento provocado por epilepsia. Quando a família toda abandonou, eu tive que segurar a onda. Então, mas todo mundo falou, mas como é que você vai largar tudo para ajudar a sua irmã? Você vai deixar a sua vida para fazer isso? O Leno foi a única pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, menos que isso é omissão. Né? Então, eu aprendi isso, aprendi essa lição, menos do que isso é omissão. E eu falei isso para esse meu amigo. Não fique preocupado com a tua atitude, com ter internado teu filho. Né? Ele falou, será que ele vai me perdoar um dia? Eu falei, olha, se tudo der certo, ele vai te agradecer. Agora, se não der certo, ele vai morrer nas drogas, vai acabar. Você fez a sua parte, né? Exatamente. Então, você vê como essas coisas se conectam, né? Eu acho isso de uma importância muito grande, as pessoas passarem a se conhecer. Hoje eu falei com a Lucia, uma grande amiga minha, psicóloga, ela falando das relações familiares, e ela falou, olha, atrás de um drogado tem sempre uma família doente, não adianta. Quando você vai tratar um drogado, são dois tratamentos. E primeiro trata a família, depois o drogado. Né? Porque se um filho chegou a esse ponto, é porque já vem de um processo de doença social, um processo de doença econômica, financeira, moral, etc., que a gente está sabendo como é que está o Brasil, né? E como espíritas a gente pode tentar fazer a nossa parte, tentar amenizar, mas é muito duro, né? Mas vem sempre todo mundo que tem um problema na família, um problema na família, não tenha medo de internar o seu filho se for necessário compulsoriamente. Claro que vai ser muito mais complicado, né? Não, Ricardo, pela visão espírita, eu queria até que eles falassem aí, existem os famosos obsessores, que são as pessoas, os espíritos que acompanham o viciado, ajudam a ele continuar no vício e muitas vezes são responsáveis. Existe um filme que eu passei na casa do caminho, esqueci o nome, mas onde aparece o rapaz drogado, cheio de espírito do lado, os espíritos que querem usar droga junto, espírito beberrão, espírito inimigo, ou simplesmente só viciados no mundo espiritual, acompanhando o drogado. É a visão do obsessor. Né? A gente muitas vezes fica obsessor, mas muitas vezes a gente atrai o obsessor. Né? Então, antes de passar a palavra aí para o Fernando, que eu queria ouvir o Fernando a respeito, só queria comentar uma coisa, aí já de uma parte mais teórica do espiritismo, né? Desses estudos que têm sido feitos ultimamente. Nós temos nossa glândula pineal, que já diziam os antigos, seria a sede da alma, né? Dentro da glândula pineal, através de tomografia, muita gente já descobriu, já encontrou. Tem várias tomografias que encontram calcificações de apatita. A apatita é um mineral. Né? Então, por estudo, chegaram à conclusão que essas calcificações, os elétrons mais externos, eles têm uma reação com energias, com energia mesmo, com ondas eletromagnéticas que vêm de fora. Então, todo mundo, todas as pessoas têm, em maior ou menor grau, intuição, esse contato com essas energias que vêm de fora. Né? O drogado vai ter afinidade com aquelas energias que lhe são afins naquele momento, que ele vai estar vibrando numa frequência idêntica à dos desencarnados, viciados. Isso você tem toda a razão, Leandro.
e as pessoas deviam estudar muito bem essa parte científica, porque dá embasamento. Meu pensamento tem força. Meu pensamento ele realmente ele pode mudar as coisas, né? Ele pode tanto me mudar para o bem como pode me mudar para o mal. Então, voltando mais uma vez, só para antes de passar a palavra aqui para o Fernando, a questão do perdão também passa por aí, né? Essa questão o ódio atrai só pessoas e espíritos ruins e até encarnados também, né? Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa negativa, rancorosa. Essa pessoa negativa e rancorosa atrai também muita gente negativa e rancorosa, né? E geralmente atrai problemas. Então, começar a controlar os nossos pensamentos é fundamental, tá bom? Eu queria, Fernando, eu só desliguei, eu queria ouvir você. O seu microfone está desligado. Você podia habilitar o seu microfone? Estou te passando a palavra, Fernando. Pronto, está escutando agora? Estou sim, está muito bom. É aquele negócio. O próprio Jesus, ele não falou para todos, falou para alguns, né? Mas jogou a mensagem para o mundo, que as pessoas não estavam preparadas, então ele não falava abertamente, né? Porque elas entenderam tudo ao contrário. E hoje a espiritualidade nos diz que essa última geração agora, essa transição, é uma geração perdida, né? Nós que já temos uma certa idade, que conhecemos os bons costumes, né? Da década de 70, ou de 60, alguma coisa, nós tivemos uma educação diferente dos nossos pais, né? Hoje, as coisas vêm se deteriorando de uma tal forma que hoje eu vejo a criação que as pessoas fazem, né, passando uma desinformação para as crianças, porque as crianças têm que ser educadas desde estar no berço, né? Então, eles vão deixando de fazer tudo que querem, tá fazendo vista grossa, deixa para lá, ele é homem, é isso mesmo, meu filho é esperto, não tem que ser bobo, não. É uma educação. Quando chega mais tarde, que ele aparece drogado, cheio de vícios, né? E ele não sabe o que vai fazer, ele começa a procurar defeito nos outros. Aí ele vai no espiritismo, ele vai lá no pastor, né? Ele promete Deus o mundo para tirar o filho dele, quando o problema é com ele. Isso acontece na política também. As pessoas não querem saber, não querem ter responsabilidade, votam em qualquer um, votam errado. Quando o Brasil, o país qualquer, se dá mal, ele não diz que foi ele que votou. Ele tira o dele fora, não, porque o fulano, que alguém tem que fazer, como está acontecendo agora, tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer uma coisa, e ele, por que ele não fez? As oportunidades que ele teve, né? Então, é isso que nós estamos vendo agora, porque você veja que o primeiro que tem que ser passado uma doutrina, né, é os pais, porque ele está viciado em Rivotril, né, como o doutor Leandro estava falando ali. Né? É porque ele sabe o que ele fez no passado, ele largou, né? E depois que a coisa aconteceu, é difícil. Agora, eu acho que é o momento que esses espíritos fracos estão vindo à Terra aí, naquela de última oportunidade, que não está servindo para nada, porque eu não entendo bem, né? Porque eu também fui uma pessoa que eu padeci no mundo para chegar ao que eu cheguei, tá? E nunca me prevaleci de droga nenhuma, né? Eu vivia pela casa dos outros, para comer realmente, eu não tenho vergonha de dizer isso não, né? Mas construir uma família, filhos formados, né? Então, nunca, não sei nem o que é isso. Não teve gente me oferecendo? Teve, claro que teve, né? Mas no caso, eu botava numa mão, eu passava para outra e jogava fora, tá? E continuava no meu bailezinho lá, que o meu negócio era outra coisa ali, não era isso. Então, e hoje não, o cara não estuda, o cara não trabalha, o cara não quer nada. E os pais não querem saber, ele quer ver o dinheiro. Eu conheço pessoas assim, né? Quando o troço chega numa situação insustentável, aí ele começa a botar defeito, porque o governo não dá, porque as pessoas, porque a sociedade, não sei o quê, menos ele, né? Porque eu fui criado de uma maneira, quando eu era pequeno, criei as minhas filhas, e não tem isso. Por que eu falei, olha, a partir do momento que começa a ter uma certa idade, olha,
a partir de agora, é assim, assim, assim. Tem uma regra aqui. Quem manda sou eu. Entendeu? E tem que andar na linha. Mas aí ficam à vontade, aí os pais vão para um lado, lá o filho para o outro. Eles são culpados. Tá? Porque o dia que eu cheguei com picolé, quando eu era pequeno, que eu peguei na padaria sem pagar, meu pai perguntou, que picolé é esse aí? O senhor não tem dinheiro para comprar picolé? Aí eu, não. Ele me levou lá, me deu tanta surra dentro da padaria e falou para o português, olha, eu quero saber quanto é o picolé que meu filho roubou daqui. Quanto é o picolé? Pagou, foi 2 vergonhas. Uma porque ele pagou e outra porque eu apanhei, vim apanhando dentro de casa. Hoje eu não me arrependo. Quem faz isso? O pai vai dizer, você só roubou um e para a gente. Ele também não trouxe, não roubou logo para todo mundo. Então, são essas coisas que hoje está aí, essa geração, né? Porque não é por dificuldade, não sei que dificuldade todo mundo teve. Né? Hoje, na minha época, não tinha escola para estudar. Hoje tem escola, só não vai quem não quer. Então, por quê? Porque você está depressivo de quê? Então, eu não concordo. Né? E, com isso, a obsessão, realmente, em termos espirituais, ela toma conta do elemento. Então, o que fica difícil não é ele sair da droga. Não é o vício, porque eu não acredito em corpo dependente de droga, coisa nenhuma. O que é difícil é porque os obsessores são tantos que ele já fica dominado. Essa é que é a dificuldade. Porque o homem, quando ele fala assim, eu quero isso, eu quero e está acabado. Né? Toda coisa, uma vez eu conversando com um guia, todo vício são iguais. O que você, quando é pequeno, você joga bola de gude, joga peão, você solta pipa, você depois fuma, você bebe, seja o que for. Mas a partir do momento que você diz assim, eu não quero mais, você não quer mais, porque quem manda no corpo é meu espírito. Agora você está junto com outros espíritos, está na mesma sintonia. Como é que você vai sair dessa? Como é que os bons espíritos vão te ajudar? Não vai, cara. A não ser que você peça perdão. E o perdão que as pessoas entendem, ela quer que o devedor, se ajoelhe aos pés do credor e diga assim, perdão. Não é isso, o perdão não é dado assim. O perdão, quando você faz uma atitude, você demonstra, né, que aquela pessoa cometeu um erro e você não está nem aí. A pessoa, puxa vida, ele ainda me fez um bem, eu fiz tanto mal a ele, me fez um bem, você demonstra. E nem por isso você precisa continuar andando com ele, não. Ele vai para lá, você vem para cá. Ele tem que raciocinar para não fazer com o outro. Então, você já está ajudando ele ali, dando um amor, mostrando para ele que você ainda faz alguma coisa de bom para ele. Tá? Mas deixa ele para lá. Então, esse é o verdadeiro perdão. Pode prosseguir aí. Ok, Amélia. Você quer falar, Amélia? Tá, o seu microfone está bloqueado, tá? Por favor, habilita. Isso, pronto. Oi. Tá, fala outra coisa. Eu já penso de forma que eu nem sempre eu culpo a família, né, por um filho estar entrando nas drogas, porque às vezes você cria um filho com todo amor e, vamos supor, eu conheço uma família que eu atendi, moravam num bairro, eu não vou citar aqui qual é o bairro, mas morava num bairro e quando mudou para outro bairro, ele se envolveu com amizades lá no condomínio que o jovem morava, né, que a mãe foi morar, e começou a se envolver com as amizades envolvido em drogas. E ele entrou nessa, né? Ele entrou nessa e nunca mais conseguiu sair até hoje, nunca mais. Ficou internado em várias clínicas. Então, assim, foi um rapaz que teve todo o amor da família, teve toda a orientação familiar em relação aos estudos, entendeu? E abstinência é uma coisa que não é muito fácil, não, gente. Quando você entra nas drogas, para você conseguir sair, tem a parte física, que é a abstinência, né? E a parte espiritual, que são os obsessores, que estão ali comandando o tempo todo para não deixar realmente que você saia daquele meio. Então, assim, na minha opinião, tá? Não é tão fácil assim a gente chegar, graças a Deus, nós criamos os nossos filhos, nos dá algum trabalho? Dá. A gente tem algumas coisas assim que a gente não esperava que viesse a acontecer, né? Que eles pudessem ter alguma conduta referente a algumas coisas assim. Mas não chega nem aos pés de você ter um filho drogado. Não chega nem aos pés de você ter um filho marginal.
sabe? Eu acho que é o tempo todo agradecendo a Deus por essas fraquezas que você, aos poucos, você vai lapidando e você vai conseguindo salvar o teu filho. É bem diferente, né? Então, eu acho que, assim, é questão também espiritual, né? Colocando aí, lógico, né? O karma, né? Já nasceu já e teria que passar também por aquilo ali. Eu levo muito por essa parte espiritual, né? E abstinência, conforme eu falei mesmo, da parte física, entendeu? E a questão de perdoar, qual é a mãe que não perdoa, né? Aquela mãe que está sempre presente, que está sempre querendo salvar o seu filho, né? Mas ela está ali ao redor, tentando de todas as formas, né? Na parte religiosa, na parte financeira, porque ele também se envolve pelo lado financeiro, ele faz dívidas e dívidas para poder conseguir a cocaína, conseguir se manter, né? Pega dinheiro da mãe escondido, isso, aquilo, outro. Então, quando vai ver, ele está com uma dívida enorme, que se não pagar, vai morrer. Aí essa mãe entra em pânico. Então, qual é a mãe que não abraça um filho desse, né? Então, perdão, a gente perdoa, mas é muito difícil, gente. É muito difícil. E não adianta você criar um ódio dentro de você diante da situação, porque esse próprio ódio acaba sendo um veneno para você, como mãe, né? Como família. Você acaba tomando o seu próprio veneno. Então, tem que ter um equilíbrio muito grande, familiar, para poder dar força para esse jovem, né, para ele tentar salvar ele disso tudo, né? Que eu acho que o mais difícil, mesmo tendo um amparo espiritual, eu sei também porque pelos trabalhos que a gente faz na casa de apometria, eu atendo lá muitos drogados. Quantas apometrias eu faço em mães, como se fosse o drogado que estivesse ali, porque ela não consegue levar ele, entendeu? É muito difícil, gente. É muito difícil. Né? A gente está de fora, é fácil a gente falar, a gente culpar, a gente analisar, ou não culpar, ou dar força, dar a nossa opinião. Mas quem está ali vivenciando a questão é difícil, é complicado. Essa é a minha opinião. Existe um casal de psicólogos que acabaram descobrindo que os filhos estavam usando droga e fizeram a teoria do amor vigiado. Tá? Como o Ricardo falou e Fernando, muito da nossa criação vai aparecer lá na frente, né? O Sininho lembra que nós fomos 5 garotos criados em Copacabana e a minha mãe praticava o amor vigiado e às vezes com chinelada. Às vezes sem chinelada, mas o amor vigiado mantém você. Nós éramos 5 homens no meio do leme, um monte de garotos usando droga, mostrando que aquilo era socialmente legal. A droga era uma coisa do bem, porque é assim que ela se apresenta na classe média, né? Na classe pobre, entra, às vezes, até com o fator de ganhar um dinheiro, ganhar uma menina, mostrar masculinidade. O amor vigiado é a única fonte que eu estou tentando dirigir para essas famílias que estão sofrendo. Porque, como a vida não anda para trás, não adianta ver onde é que você errou. Você tem que passar a acertar, né? Porque não tem como reeducar. Mas eu tentei algumas vezes mostrar para o doente, drogado, porque existe realmente uma mente doente, é um informe médico, existem as pessoas que têm tendência à compulsão. Essa mente compulsiva tanto pode desencadear um drogado por um alcoólatra, um fumante obsessivo, ou até comprador obsessivo, gastando todo o dinheiro da família na internet. Então, existe a mente compulsiva, que pode ser reconhecida dentro de casa. Uma pessoa com hábitos repetidos, estranhos, como se aquilo tomasse conta dela. Eu tenho uma moça engenheira que gastou 40 mil do cartão do pai, escondido, comprando coisas. Uma menina nova, bonita, engenheira, e gastou dinheiro. É compulsão de compra dessa Polishop. Pode ser comparado à droga? Pode, porque leva a miséria e sofrimento de qualquer maneira. Então, a mente compulsiva pode ser aquela pessoa que fuma até morrer. Quantas pessoas acompanhei com doença pulmonar e continua fumando? Esse despertar da força que o Fernando falou, que a gente tem essa força de dizer não. Vou dizer não. Não, é muito fácil. Todo dia tem que dizer não. Todo dia tem que escalar o sofrimento que é a abstenção. Então, eu apelo muito para o amor. A garota falou assim, se você quer sua mãe morrendo, não só de doença
mais de vergonha, você está submetendo a sua família a todo tipo de vexame, para tentar ver que a pessoa conseguir enxergar que as pessoas estão do lado dele até o final, só acho que gostam. Mas muitas vezes a coisa vai até o final. Mas eu vou contar uma coisa pitoresca. Eu sou médico há um montão de tempo, né? E na minha faculdade foi a Universidade Federal, e só tinha garoto bacana, né? Eu era o falso bacana, mas também era do time dos bacanas. Eu era um cara que dava aula, trabalhava e estudava, dos poucos que não tinha carro lá, e dava aula em Madureira, dava aula na Penha, dava aula no Meia, ia para a faculdade, ia fazer plantão. E eu andava com um rapaz, muita gente boa. Eu não vou dizer o nome dele, que ele já é um médico conhecido. Agora não vou citar mais nada aqui. Mas ele adorava maconha. Eu falei, rapaz, você quando sai comigo não fica com maconha não, porque esse negócio da cadeia aí dá problema. Porque nem você não precisa, não, é bobagem. Ele sempre falava, ele acabou sendo dirigente do nosso movimento universitário, e era época de ditadura. Eu trabalho há muitos anos, eu e a Amélia temos a alegria de acordar muito cedo, porque ele se meteu nesse negócio de saúde, né? E eu vejo o Bom Dia Rio, aqueles noticiários pela televisão. Estou eu tomando um banho, escutando o noticiário, quando o presidente o médico presidente da Associação Médica contra as Drogas, quem era? Era ele, o meu amigo maconheiro. Eu falei, pô, ele não só largou, ele agora é presidente do combate às drogas. Para você ver que nem tudo está perdido, né? Aquilo drogado de ontem talvez seja o terapeuta de amanhã. E muitas pessoas eu vi sair dessa aí. Uma garota largou a casa para morar com o traficante, a mãe enlouquecida, conseguiu com muito trabalho, trouxe a garota e ela se formou e é uma médica, hoje trabalha na psiquiatria. Então, nem tudo está perdido. Pelo menos algumas vitórias a gente consegue. E na verdade, o compulsivo tem que ser entendido. Você vê os traços de compulsão numa pessoa. São pessoas de ato repetitivo, que consomem muito mais do que merece, que pode, e você já começa. Você toma um chopp, ele toma 15, ele acende um cigarro atrás do outro. Uma vez no Pinel, Instituto de Psiquiatria, eu vi um cara com 3 cigarros na mão, 3 cigarros, ele botava o cigarro entre os dedos assim e ficava fumando feito leque. E eu achei aquilo ali. Essas coisas são doenças. A gente tem que ter a paciência de tratar. Nem sempre a gente consegue. Nós temos nosso querido falecido Alcino, que é um rapaz que dá problema, e até hoje está dando problema, com toda a doutrina espírita, com todo o trabalho, andou fazendo das suas. Teve problema, até comigo, né, que emprestei uma vez uma casa em Araruama, ele conseguiu tocar um rebula dentro da casa, o que me deixou constrangido, e Alcino também. Então, não acontece só em famílias despreparadas. Acontece porque a pessoa tem predisposição ao vício e tem o espaço para virar viciada. E esse espaço pode acontecer a qualquer momento, em qualquer idade. Então, nem todo usuário. Todo mundo sabe, eu tenho 2 filhos. Eu tenho de 26 e tenho de 20. Esse de 20 foi numa festa lá no Fundão, isso no início de 2019. E lá na festa, né, o pessoal todo, o colega dele estava com brigadeiro na mão. E comendo o brigadeiro, ele falou assim, que isso aí, brigadeiro? Pô, dá um aí pra mim. Aí o colega dele falou, pô, tu quer? Ele ele falou que quando botou o brigadeiro na boca, ele sentiu um gosto assim, estranho. Um gosto... Aí ele olhou pro colega... Ele olhou pro colega, né, e falou assim, é isso que eu tô pensando? Aí o colega falou assim, pô, tu gostou? Aí meu filho, na hora, tirou e jogou fora. Entendeu? Chegou aqui, no dia seguinte, ele conversou comigo e ele me contou. Se ele não tem assim, um apoio familiar, se ele não tem uma estrutura familiar, né, que ele se sentisse confortável para contar os problemas, ele com problema qualquer que ele pudesse ter na vida dele, ele ia entrar também junto. E hoje seria um drogado aí, ó, sem eu perceber. Por quê? Porque ele foi numa festa. Você vai impedir teu filho de ir numa festa? Você tem que orientar de tudo que pode estar cercando ele. Uma boa noite cinderelazinha ali, um pozinho na bebidinha, né, não? Boa noite, de tudo pode existir, entendeu? Então, assim, eu acho que
Até os nossos filhos, que a gente dá todo amor e carinho, pode acontecer? Claro que pode, gente. Claro que pode. E tem aqueles que passam a vida usando. Hoje eu tenho atendido pais que usam maconha, mas os filhos não. Né? O Ricardo deve ser dito que Ricardo acabou de morrer. Um amigo de Ricardo, o cantor Sérgio Ricardo, que foi comentado semana passada, que usava moderadamente sua maconha. Né? Então, tudo é uma questão de o que me convém, qual é a dose que eu preciso. Ricardo falou no Sérgio Ricardo semana passada, 2 dias depois ele morreu. Nossa reunião aqui saiu do Jornal Nacional O Homem que Quebrou o Violão, um artista muito sério. Acho que aos 88 anos ainda fumava. 88, Ricardo? 88. 88 eu estava fumando maconha. É mole? Aí você fala, pô, quem que mata então? É não fumar? Não chegou aos 88, mas até aos 80 e pouco, aos 83, sim. Mas, 83 anos, é. É igual eu vi no Jô Soares uma vez, um senhor de 104 anos, dando entrevista, ele falava assim, não, eu sou fumava. Ele falava assim, eu fumei, mas isso faz muito mal para a saúde. Ah, o senhor parou, né? Com quantos anos? Eu parei com 80. Tá? Tem organismo bastante resistente. Eu queria ouvir o Sininho. Agora, o Rossini, quer falar alguma coisa? Vamos lá, dá a palavra aí, rapaz. Fala alguma coisa. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Olha só, minha experiência com drogas aconteceu, mas é muito pequena com relação ao Leno, que é médico, deve estar passada a vida dele toda. Mas, como o Leno falou, nós somos 5 irmãos, morava no Irajá e mudamos para o Leme, eu devia ter uns 13 anos, 13 para 14, e não conhecia maconha. No dia seguinte, no Leme já, eu na janela senti um cheiro estranho e fui procurar saber o que era aquele cheiro. E disseram que era maconha, e eu perguntei, o que é maconha? Por incrível que pareça, na minha criação nem sabia o que se tratava. Aí fui entender porque a maioria dos garotos no Leme fumavam, a gente viajava, fazia um acampamento e só 2, 3 não fumavam, não se drogavam, o resto todo mundo. E eu achava esse negócio muito psicológico, porque nós brincamos muito, pegava fumo de rolo, enrolava, deixava os caras acharem na mochila e ficava todo mundo doidão com fumo de rolo. Aí eu ria muito, eu falei, não é possível isso. Dei até um comprimido, Leno sabe, a meu primo Betinho, Ricardo conhece, né? E Betinho ficou doido. Eu falei, porra... Era Novalgina. Que coisa... porra, em Macaé, com as meninas, elas se drogavam na casa. Nós compramos enterofiorfórmio e fizemos tudo de pequenininho e elas ficaram todas doidonas e entupidas, né, por cima. Comprou remédio para diarreia e disse que era isso eu achava muito psicológico. Mas eu peguei algumas pessoas sérias que trabalhavam comigo, todos já morreram. Se drogavam direto, cocaína, e eu falava que eu não tinha nada a ver com a vida deles, mas dentro do meu trabalho, eu pegando, como peguei, joguei fora, foi um desespero geral, até se ajoelhando, pedindo pelo amor de Deus, e isso eu falava com eles, aqui dentro não, se eu vendo, eu tiro e jogo fora, porque senão eu vou ser conivente. Não, vocês podem fazer o que for, lá para fora, isso não vai levar a lugar nenhum, não vai levar vocês, e todos faleceram já, tudo garoto novo, e novo, nem tão novo, porque alguns já existiram, morreram há alguns anos atrás. Inclusive o filho da Emilinha, que era muito meu amigo, Arthur Emílio, e só queria saber disso.
ligava para a esposa dele, falava com ela, pô, ela parecia, tinha que sair carregando ele. Falei, assim não vai durar muito. Não é exemplo para filho. Pô, eu acho que quando a família é firme, tem boa convivência, como a Amélia está contando do filho dela, não vai pegar. Ele, na mesma hora, ele estranhou, porque não é a dele. Como eu canso de falar, meus filhos, meu primo veio do Maranhão morar aqui em casa, o Luizinho. Primeira coisa que eu falei para ele, você vai ser abordado na praia, vão querer te enfiar droga, maconha. Hoje ele é procurador acho que da Fazenda, ou do INSS, coisa assim. Mas, dito e certo, tentaram fazer. Ele deve ter resistido a alguma coisa, cedido a alguma coisa, mas ele olhava para mim, ele sabia. Ele lembrava do que eu tinha falado para ele. Realmente, eu acho que isso é coisa de personalidade, de criação. Eu acho que os pais têm muita influência mesmo. Estou cansado de ver na praia casal com criança pequena, bota lá, abre a piscininha da criança, bota, e daqui a pouco estão os dois fumando maconha, os pais. Quer dizer, todo mundo vendo na praia se tornou uma coisa comum. Acho muito importante se conversar, principalmente com adolescente. Meus filhos, eu falo quase que sempre, porque hoje é até fácil levar essa criançada para esse lado. A mesma coisa é álcool, né? Não é só droga, maconha. É cachaça mesmo. Meu primo Betinho não fumava isso, fumava cigarro, não tinha maconha, mas bebia, que era danado. Eu saía para dar uma volta com alguém, eu te pego daqui a 1 hora. Ele tinha tomado 15 cervejas quando pegava ele de volta. Morreu de cirrose, não sei como. Então, eu acho que é importante conversar com as pessoas, conversar e mostrar que isso não vai dar certo, isso não vai levar a lugar nenhum. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Mesmo sabendo, muita gente insiste nisso. Os exemplos estão na televisão. O desembargador esculhambou o guarda, ligou para o secretário e disse: eu estou com um analfabeto aqui. Aí rasgou a multa. Isso aí pode ser o nosso assunto da semana que vem. Essa arrogância, essa atitude. Exatamente. Racismo cultural, a carteirada. Está demais esse negócio. Pessoal, né? Nós estamos chegando a 1 hora, tá? Vamos... Deixa eu falar, Ricardo, só completar a historinha. Fala aí. A mãe que expulsou a filha, essa história fazem 12 anos. Hoje a filha é a melhor amiga da mãe. A expulsão de casa salvou essa mulher, porque ela começou a ter que pagar as contas dela, trabalhar, largou o mercado, se formou e hoje é a melhor amiga da mãe. É aquele perdão que chegou, não dá mais. Tem que cortar um dedo para salvar a mão. E ela salvou a mão. Okay. E muitas vezes a falta de atitude... no espiritismo a gente convive com aquela linha tênue. O que é amor demais e conivência? Onde é que está a gentileza e a frouxura? Onde é que está muito carinho ou omissão? A gente tem que ter decisões. E essas decisões, muitas vezes, elas são desagradáveis. Muitas vezes tem que ser desagradável. Porque muita gente acha que nós somos espíritas, a gente perdoa os bandidos por o bandido ficar na rua. Nós somos favoráveis ao bandido porque vamos perdoar o bandido. Para a lei dos homens, tem cadeia, né? E esse perdão que se colocou aí, ele cura mais quem perdoa do que quem é perdoado, é evidente. Como o Ricardo falou, você não vai carregar mágoa e raiva de ninguém, você tem que se livrar disso. Agora, você perdoar uma pessoa não quer dizer que ela estará abençoada, ela tem que se virar e ela tem que se curar. Fala, Ricardo. Leno, eu vi agora, estou encerrando também, mas eu não posso deixar de comentar em cima da sua fala. Eu vi aqui no YouTube reação de presos depois da condenação, né? Eu vi um pai da religião islâmica, né? Ele
perdoando o assassino do filho dele. Ele foi para cima do rapaz que estava sendo julgado e abraçou, e acabaram as famílias unidas num abraço. A juíza teve que interromper a sessão porque todo mundo ficou muito comovido com aquela cena, né? O pai do menino que morreu perdoando o assassino do filho dele. O que aconteceu na Casa do Caminho. Isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico pelo seguinte: o perdão nada tem a ver com a questão da justiça, com a questão ele não estava absolvendo o cara do crime, ele estava apenas perdoando. É isso que as pessoas têm que aprender, né? Correto? Mas muitas vezes o ódio está dentro de casa. A família que gera amor é a família que gera o ódio. Então a pessoa não compreende. Eu converso para as pessoas, olha, tem 3 modos de você encarar o ódio. Primeiro, saber que é ódio. Mas você pode jogar nos outros, você pode botar para dentro de você, e aí você cria as famosas doenças psicossomáticas, ou você pode compreender, entender e perdoar. Aí você se cura. Esse é o processo. Lá na Casa do Caminho tem um caso famoso, não sei se vocês sabem, mas um casal de empresário de Caxias teve um filho sequestrado de 10 anos, pediram resgate, a família pagou o resgate e mataram o garoto. Foram presos 2 policiais que eram sequestradores. E eles começaram a trabalhar contra esse ódio. Você só se colocar nessa situação para ver que história é essa, né? Esses casais eram nipônicos, japonesinhos, que começaram a frequentar o espiritismo e passaram a ajudar na cadeia os policiais assassinos do filho. Ou seja, se curaram do ódio, prestaram ajuda a doentes, né? Porque todo mundo que comete um assassinato dessa maneira é um doente, né? E esses doentes foram tratados por essa família que deu exemplo. É um exemplo difícil. Eu conto essa história sempre. Eles frequentaram a Casa do Caminho mais de uma vez, esse casal. Para você ver que nosso perdão é muito pequenininho perto de uma cacetada dessa, né? A gente, às vezes, tem que perdoar só um para fora. Então, é o perdão de Jesus na cruz, né? Perdoai depois de ser espancado, humilhado, pendurado. Perdoai, Pai. Eles são os doentes. Eles não sabem o que fazem. Esses doentes que não cometem essas agressões, eles têm que ser perdoados, mas o perdão não absolve o cara. Absolve você. Tira você desse ódio que pode levar a consumir. Eu vejo muitas famílias de garotos de classe média, porque a gente, quando fala de doenças, a gente tem que separar pobre, classe média, classe alta e classe muito alta, né? Lá na Bahia, uma mãezinha de 2 deputados ajudava os filhos a roubar e botava no apartamento um montante de dinheiro, né? Quer dizer, eram pessoas resolvidas, milionárias, e a mãe participava do roubo. É um desvio de gente rica. E esse trio aí está no processo que está rolando. Então, na classe pobre, as mães têm que trabalhar e os filhos ficam muitas vezes sozinhos. Garotos de 10 cuidando do garoto de 8, que cuida do de 6. E aí a facilidade com que eles caem na sedução das drogas e do comércio de drogas é muito grande. Mas os desvios são em todos os níveis. E as drogas não são coisa nova. Está na Bíblia muitas passagens de drogas, de usuários, de gente que perdia a razão por consumo demais, principalmente de álcool. Então, todo caso analisado tem que ser entendido, porque são complexos. Não tem uma chave para a gente resolver. Você tem que usar de paciência. Se você é o terapeuta, eu acho que a Casa do Caminho tem médios bons, como nós estamos aqui, capaz de dar uma assistência a uma mãe sofredora. E essa assistência tem que ser, primeiro, cure você, não crie ódio do teu filho, trabalhe com amor e persistência. Até o dia que talvez tenha que usar de disciplina para poder salvar a mão, né? E o dedo tem que ser cortado. O Ricardo mesmo fez uma psicografia de uma moça que o irmão tinha sido assassinado naquele dia, né? No dia anterior da sessão. O rapaz plantou todo tipo de violência e acabou tomando um tiro. No sábado estava a irmã lá, trazendo a energia da morte do irmão, que era das drogas, a ponto de o Ricardo captar. Então o médium capta isso aí, sofrimento. Esses espíritos que morrem pela droga e pela violência, eles são muito, muito sofredores, muito loucos. A Casa do Caminho está cheia deles. E a gente tem que entender essas energias, porque às vezes a gente fica lá. O clima da casa pode ser um clima até tenso, de tamanha o grau de energia negativa, que tem que ser acalmada
o obsessor tem que se tranquilizar e tem que enxergar do outro lado, porque a vida continua do outro lado, né? Nós estamos falando dessa vida material, mas ela continua do outro lado. E muitas vezes o espírito leva para o outro lado toda a doença das drogas e dos vícios que ele tinha desse lado aqui. Eu quero... São 11h10, eu quero dar o meu boa noite. Eu sei que falo mais que todo mundo, viu? Vocês têm que cortar meu microfone de vez em quando. Mas esse encontro é um encontro que nós estamos viciados já, dependentes, da nossa reunião de sábado, 10 horas. E que eu pensei que não ia vingar, mas nós estaremos lá semana que vem. Eu gostaria de propor o assunto, o comportamento arrogante de certas pessoas, como o Sininho falou, um desembargador querendo humilhar o rapaz sem saber que estava sendo filmado. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, porque nós temos que lembrar que se não tiver uma câmera filmando, Deus está filmando. Big Brother, Big Brother vizinho. Vamos lá, por favor, se despeçam aí. Amélia, por favor. Você. Que todos ficam com Deus aí, que a gente espera ter passado, né, uma boa mensagem para quem possa assistir e está passando por essa dificuldade toda na sua casa, que eu sei que tem. E a gente pede que toda a luz, né, de espíritos de amor, espíritos de luz, possa sustentar o filho, né, os filhos que passam por isso e levam o sofrimento para sua própria mãe, para o seu coração. Tá? Que eu deixo aqui uma grande luz e bênção do Senhor para sustentar o coração dessas mães. Pode se despedir, Fernando. Pelo que vocês falaram aí sobre a Casa do Caminho, eu acho que nós trabalhamos lá mais para os espíritos umbralinos do que os outros, né? Porque só tem sofredores endiabrados. Mas é isso aí. Uma boa noite para todos, um bom domingo, tá? Todos que estão nos assistindo, e que tenham uma boa semana também. Alô, garoto. Você se despedir aí, Cid. Boa noite para todos. Pode? Pode. Boa noite para todos. Um beijo para todos. E todos que são vovós, que amanhã são dia dos avós. Então, muita felicidade, muita luz para todos. Boa noite. Ricardo, deixa eu dar um anexo aí. A Casa da Mãe Pobre está pedindo ajuda e mandei aí a carta para você. O asilo está passando muita dificuldade, acredito, todos os asilos, e eu gostaria de botar na página da Casa do Caminho essa ajuda financeira para pagar funcionários e a comida dos vovós. Estão isolados. Amanhã é dia dos vovós, e os vovós não podem nem ter abraço do netinho, nem visita da família tem. E está faltando dinheiro agora, que seria a ponta óbvia do problema. Então, o Mário, que é o diretor lá, pediu que a gente começasse a arrecadar. Não sei se o Ricardo vai fazer uma campanha, porque Ricardo é bom que pedir dinheiro, hein? Pela internet, em Copacabana, para a gente poder botar na conta da Casa da Mãe Pobre, uma instituição de 80 anos, e a gente está lá, não sei quantos anos, acho que mais de 15 ou 20 anos, fazendo a festa lá, e a gente não tem podido ir lá. Eu, de vez em quando, ligo para saber, mas estão todos os velhinhos lá, estão bem, ninguém ficou doente. Mas está faltando agora o money da crise brasileira, que vai se arrastar durante muito tempo. Então, eu vou botar no link, viu, Amélia? Vou botar para você, joga, pessoal. Quem puder dar R$10, R$50, bota na conta da Casa da Mãe Pobre aí. A Casa do Caminho também pede, mas a gente precisa ajudar. Ok, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A semana que vem, então, o assunto é o famoso "você sabe com quem está falando", né? Tá? A arrogância das pessoas pela visão espírita, tá bom? Não podemos ser arrogantes. Muito obrigado por ter assistido e até a semana que vem.